A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, fez um desabafo sobre a vitimização de Jair Bolsonaro para conseguir uma prisão domiciliar. Ela ironizou as regalias na cela de Bolsonaro. A vida é interessante, né? Porque eu lembro quando o presidente Lula estava preso, essa gente não queria que tivesse um aquecedor na sala em Curitiba, num frio muito grande, e demoramos muito tempo para conseguir. Nunca teve frigobar na cela do presidente, nunca teve nenhum. E agora Bolsonaro quer todas as regalias. Ele que criticava isso, né? Só estou fazendo esse parênteses, sim, foi um desabafo, tá? Eu que vivi toda aquela situação e agora essa situação sendo colocada, né? Eu acho o seguinte, o Jair Bolsonaro foi condenado, tem uma pena que foi transitada e julgada. Ele teria que estar cumprindo pena num presídio, porque depois de trânsito em julgado da pena é no presídio que você cumpre pena, e o tribunal já foi condescendente e colocou-lo numa cela especial. Eu não vejo nenhuma justificativa para mudá-lo de lá. Ele tem que cumprir a pena conforme a lei determina, a menos que tenha um problema médico, seja uma orientação, mas pelo que eu vi não é isso, é um pedido da família. Então, não vejo razão. A entrevista foi concedida à CNN Brasil, que tentou constranger a ministra citando denúncias contra o filho do presidente Lula. Mas Gleisi não fugiu da pergunta. Olha, Tainá, primeiro dizer o seguinte, que o que o presidente disse é a forma como nós temos conduzido todo esse processo de investigação sobre essas fraudes do INSS. Bom lembrar que a maior parte dos problemas ocorreram no governo do Jair Bolsonaro, não do governo do presidente Lula. Quem iniciou a investigação foi o nosso governo, foi a CGU, depois a Polícia Federal. Investigou e assim que nós soubemos de tudo isso, já tomamos todas as medidas. Hoje, praticamente, quase todos os aposentados que foram lesados já tiveram seu dinheiro devolvido. E a Polícia Federal continua investigando e continua levantando, continua prendendo, continua tendo mandado de apreensão e busca. Enfim, o governo nunca interviu nisso. Então, seja quem for, acho que o que o presidente falou continua a falar e é a nossa linha. E a nossa linha também na CPMI. O problema da CPMI é o grau de politização, porque daí também é seletiva, né? Não quer investigar ninguém do outro lado, do Jair Bolsonaro. Um monte de requerimentos lá que nós também apresentamos, então vamos investigar a todos e isso também não é aprovado. A gente já alertava para esse nível de politização de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o tema. Então é muito ruim, porque ao invés do foco ser na investigação, que já está sendo feita, né, no âmbito do Executivo, fica nessas disputas políticas de aprovação de requerimentos. Então, acho que isso é muito ruim. Vamos ver como é que retomam os trabalhos agora, mas nós não temos receio de nenhuma investigação, não. A ministra refutou uma suposta chapa pura entre Lula e Haddad para concorrer às eleições deste ano e acrescentou que o presidente está preparado para enfrentar qualquer candidato da oposição. É uma possibilidade, na sua avaliação, que isso tudo seja colocado na mesa diante dessa discussão sobre Haddad ser ou não ser candidato em 26? Nossa, Tainá, tanta conversa que eu nunca ouvi. Mas está todo mundo comentando, ministra. Não estava na mesa de 2030. Pode comentar, mas isso não está na mesa de uma discussão. Até porque não tem razão de você conversar sobre uma eleição agora, condicionando a eleição. A gente não tem governabilidade sobre o processo político. Magalhães Pinto dizia que política é como nuvem, muda a qualquer momento. Então não tem como você fazer nenhum compromisso nesse sentido, e nem acredito que tenha sido essa a vontade do Haddad, se eu conheço, entendeu? Muito menos de chapa pura. Ele conhece política, sabe que num processo de disputa como nós estamos vivendo, principalmente de um quadro com muita polaridade, muita polarização, a gente precisa de aliança. Então, eu não vejo muita sustentabilidade nessas conversas, entendeu? Assim, do ponto de vista da política concreta. Seria Geraldo Alckmin, o vice? Não sei se vai ser Geraldo Alckmin. Ele é o vice, é um excelente vice, adoro ele, com certeza. Acho que deveria, mas isso cabe ao presidente conversar com ele, a conversa entre os partidos PT e PSB e a estratégia que vai ser feita para a disputa eleitoral nacional e em São Paulo. Que cenário seria mais favorável a Lula, Tarcísio ou Flávio? Qualquer um que vier, nós vamos estar preparados para disputar. Gleisi defendeu a candidatura de Haddad ao governo de São Paulo, mas também demonstrou apoio a Simone Tebet. É possível que alguns partidos aí do Centrão possam vir fazer coligação formal conosco. Já aconteceu isso em eleições passadas. Pode acontecer. Mas se não acontecer, também não é grande o problema. A gente sabe das diferenças programáticas desses partidos conosco. Vão acontecer daí as alianças regionais.
que já foi uma característica em 22 e que pode ser agora em 26. Ou seja, pela situação regional, a gente faz alianças para as eleições regionais e de apoio do presidente Lula em determinados estados com esses partidos ou com determinados partidos. Nós não vemos grandes problemas em relação a isso, né? Importante a gente ter um conjunto de partidos que coliguem e que sejam, né, desse nosso aspecto, e a gente tem mantido isso para que a gente possa ter força eleitoral, a questão de tempo de TV, tudo isso conta e é muito importante. A eleição em São Paulo é uma eleição muito importante. Eu defendo que o ministro Fernando Haddad seja candidato. Obviamente que tem que ver qual é a melhor posição, se governo ou Senado, mas numa eleição onde está em jogo a continuidade de um projeto, todos que participam dele têm a obrigação de lutar por sua continuidade. E para quem tem voto ou condições de ter voto, essa é a luta mais importante. Então eu defendo que todos que estão no governo, que têm condições de ter voto, de disputar, de ganhar uma eleição ou de ajudar o presidente Lula a ser reeleito, tem que ir para o fronte de batalha. Defendo isso, né? Então defendo que o ministro Fernando Haddad vá. Tem essa discussão da ministra Simone Tebet com a ministra Marina. A ministra Marina deve entrar no PT, mas aí tem que fazer uma discussão também qual seria a melhor posição dela nesse jogo da política, né? Se um cargo majoritário ou um cargo proporcional, assim como a ministra Simone Tebet, que é de um outro partido, do MDB. Eu vejo com muito bons olhos a Simone, por exemplo, ter uma disputa eleitoral em São Paulo. Acho que seria E aí bom. ela indo para o PSB, eventualmente? Não sei, eu não conversei com ela, só estou dando minha opinião, ela vai ficar brava comigo. Só estou dando minha opinião, que eu vejo com muito bons olhos, né? Aí teria que ver se o MDB concorda ou não concorda, se ela toparia mudar de partido, mas ela é um ativo político muito importante, né? Saiu da eleição com esse ativo político, uma pessoa que teve um papel importante nesse processo todo, e eu acho que, assim, como eu estou dizendo, temos que ir para o fronte. Quem está defendendo a continuidade desse projeto tem que lutar por ele. Gleisi comentou sobre a relação com o Congresso Nacional e os projetos que são importantes para o governo aprovar esse ano, como a PEC da segurança, o PL antifacção e o fim da escala 6x1. Olha, nós temos conversado muito com o presidente Hugo Motta e também com os líderes, porque é uma prioridade nossa, né? Até o nosso líder Guimarães me perguntaram que ele falou que estava difícil, tinha subido no telhado, mas ele estava muito preocupado com o relatório, porque, de fato, o relatório apresentado, né, pelo deputado Mendonça não é um relatório que contemple as expectativas que o governo tinha. Porque o que nós queremos com a PEC da segurança? Que as finalidades, as funções de cada ente, né, sejam bem descritas, estejam bem colocadas, para que não haja concorrência de competência e problemas entre os entes federados. Até porque isso é uma condição básica para se criar uma Secretaria Nacional de Segurança. Senão nós vamos ter mais problemas do que soluções. Então a gente espera conversar com o deputado Mendonça, com os líderes, propor, né, as adequações. O ministro Wellington está disposto a isso e vai ser uma prioridade nossa, sim. Obviamente que a gente tinha uma expectativa que a PEC fosse aprovada antes, até mesmo antes do projeto antifacção. Não aconteceu. Nós temos críticas ao texto. Nós não queremos que se aprove de qualquer jeito. Nós queremos que aprove-se uma PEC, uma emenda constitucional, que realmente ajude a gente a resolver ou ir resolvendo os problemas da segurança pública, dando a cada ente federado a sua responsabilidade. Então, nós queremos conversar com o relator, conversar com os líderes, para deixar o texto mais adequado possível. Então, nós não queremos que aprove qualquer texto, nós queremos aprovar um texto que pode ser modificado aquele que o governo mandou, mas tem que ser mediado. Então, nós vamos trabalhar para isso. E eu espero que o Congresso Nacional responda com celeridade. E o presidente Lula tem falado que, uma vez aprovada a PEC, e a gente também podendo, junto com o Congresso, acertar as fontes de financiamento de um programa de segurança pública nacional, ele vai criar um ministério. Criaria um ministério ainda nesse mandato? Eu acho que isso tudo depende do tempo, né? Tá. Obviamente, se o Congresso for deixar para aprovar no segundo semestre, aí fica muito difícil você operacionalizar. Mas eu acho que se for no primeiro semestre, pelo que eu entendi do presidente, sim. Ou então não está descartada a criação do Ministério da Segurança Pública? Não está descartada. Falando sobre pauta legislativa, a senhora já conversou com o presidente Lula? Quais são as prioridades? A escala 6x1 é possível aprovar nesse ano? Eu acho que sabia, Uribe? Já conversei com o presidente Hugo Motta também, conversamos com alguns líderes, e eu sinto que esse tema está
tendo mais sensibilidade da casa no seu tratamento. As pessoas estão se importando mais com isso, né? E para o presidente Lula é uma prioridade, né? O presidente Lula é o presidente que já reajustou o salário mínimo de maneira real. Tem uma política econômica que está fazendo a geração de empregos bater recorde. Melhorou a renda das pessoas. Agora precisa melhorar a qualidade de vida. Não é possível a pessoa ter um dia só de descanso na semana. Isso afeta muito as mulheres, principalmente, que ainda têm dupla jornada de trabalho. Trabalham fora e trabalham dentro de casa, ficam com um dia por semana para descansar e ter os seus afazeres. Então é uma questão de dignidade, né, das pessoas. Então o presidente pediu para que a gente priorizasse, temos conversado no Congresso. Eu estou muito otimista no sentido de que a gente consegue aprovar. Além da 6x1 e no caso da PEC da segurança, que outra prioridade foi estabelecida? O projeto antifacção, que também é importante para nós, foi para o Senado, voltou com uma redação muito adequada, que nós concordamos, conversamos lá no Senado. Eu acho que se der para a Câmara aprovar dentro dessas diretrizes vai ser ótimo, que vai dar ao governo federal instrumentos de combate ao crime organizado do andar de cima, né? Porque a gente precisa combater o crime organizado territorialmente, como se faz, mas nós precisamos combater o andar de cima, a lavagem de dinheiro, a utilização do sistema financeiro, como a gente já viu nessa operação Carbono Oculto pelo PCC. Então, nós precisamos desses instrumentos para poder fazer essa ação de forma mais eficaz e também preventiva. A medida do gás que nós temos lá, que vence agora em fevereiro, mas eu não vejo grandes problemas, e tem também o dos trabalhadores em plataforma, que o Boulos tem conduzido junto com o ministro Marinho, que para nós também é uma prioridade.